começar então a estudar o livro de Cantares. Eu aposto que vocês vão gostar bastante desse livro. Olha só, então eu disse para vocês que a mulher do Salomão era a Sunamita. Ou é Sulamita? O correto é falar Sunamita ou Sulamita. Você já viu essas duas expressões? Irmãos, na verdade, tanto faz. Se você diz que ela é uma Sunamita ou uma Sulamita. O que é, na verdade, isso, irmãos? É alguém característico, é alguém que nasceu na cidade de Sunem. Então, a mulher que ele descreve aqui não é, ela não chama a mulher dele pelo nome dela, mas sim da onde ela veio. Só que o interessante da Sunamita ou da Sulamita, como você queira chamar, é o seguinte, irmãos. Ela era filha de Faraó e ela foi a primeira mulher de Salomão. Vocês lembram que ele terminou sua vida com 1.000 irmãos, né? Só que a Sunamita foi a primeira. E o mais interessante disso, queridos, é que ele passou 20 anos casado com a Sunamita sem se casar com nenhuma outra mulher. Sabe? Ele era extremamente apaixonado por essa mulher, irmãos. Ele passa 20 anos sem se casar com outra. E ele poderia ter ficado assim, né, irmãos? Quem sabe, né? Não teria, na verdade, se corrompido com outros deuses se ele tivesse ficado só com a mulher dele. Tá certo? Mas, então vamos lá, irmãos, começar. Tá certo? O que acontece aqui, irmãos? A gente começa a perceber que esse livro aqui de Cantares, ele não tem a estrutura dos outros livros. Ele é um livro que ele é feito em versos, e aqui nós chamamos de coro, onde ela vai falar e ele vai falar. No caso de algumas Bíblias está escrito como esposa e esposo. O que acontece aqui? Nos primeiros capítulos, até o capítulo 4, ele não tinha casado com ela ainda, irmãos. Eles ainda estavam namorando, na verdade, tá certo? Então, tudo que vai ser escrito agora vai ser antes do casamento, vai ser no noivado. Então, esse livro aqui, ele vai mostrar o seguinte. Vai ser o namoro, o noivado e o casamento é assim como, né, o relacionamento de alguém que teme a Deus deve ser. O primeiro capítulo, vamos começar, irmãos, que ele já começa com um versículo bem famoso que diz: beija-me com os beijos dos seus lábios, porque é melhor o seu amor do que o vinho. Irmãos, olha só, é muito bonito, né, essa frase tem. Então, mas por que na verdade, ela que começa dizendo, vai comparar o amor do Salomão como um vinho, irmãos. O vinho, ele era usado em banquetes e o vinho aqui vai representar o quê? A alegria, o prazer, a doçura, não é verdade? Então, o que acontece? O amor dela por ele, dele por ela, era como um vinho, era algo especial, era algo doce, era algo prazeroso. Olha, irmãos, e ela vai continuar dizendo: suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Irmãos, olha só, não é que todas as mulheres amavam ele, sim, mas o que ela quis dizer? Que ele era um homem, que poderia ser desejado por todas as mulheres, irmãos. Olha só, e aqui a questão do nome derramado como unguento derramado é o teu nome, se refere à honra, irmãos. A gente sabe que a honra de um homem antigamente era algo importante, tá certo? Era algo que deveria ter para um homem ser um homem mesmo, ele tinha que ter honra, tá bom? E aqui, irmãos, ela vai, a partir do versículo 5, ela vai dizer assim: eu estou morena e formosa. Então, que cor era a sunamita, irmãos? Sunamita, ela era morena. Porém, ela não era morena porque ela nasceu morena, irmãos. Ela era morena de tanto pegar sol. Já viu aquela pessoa que é branca, mas já pegou tanto sol que mudou a cor? Pois é. Ela era uma dessas. E ela explica o porquê que ela era morena, irmãos. Se você for ler, você vai ver que ela vai explicar que ela era morena porque os seus irmãos faziam ela trabalhar na vinha da família, irmãos.
irmãos? E por isso ela pegou muito sol e ficou morena, tá certo, irmãos? E aí, os, vamos, para ser bem rápido, o Salomão, ele vai responder a partir do versículo 8 para ela e vai fazer um elogio top a ela, vai dizer bem assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Quem era o Faraó, irmãos? Era o sogro dele, né? E ele estava comparando a Sunamita com as éguas do pai dela. Olha só, irmãos, para a gente, hoje em dia até pode ser uma ofensa, mas naquela época, uma égua, olha só, ela era algo lindo, algo especial, como se hoje um homem estivesse nos comparando a uma flor. Pois é, então a gente vai ver aqui a questão de égua, de cabra, dos animais mesmos, e ele faz um elogio, que a sunamita é como uma das éguas do pai dele, irmãos, e foi nesse caso, um elogio bem